pessoal, beleza? Bom, vamos conversar um pouquinho aqui sobre a nossa expectativa para o Enem 2019. Quem trabalha muito com vestibular, com preparação para o Enem, como é meu caso, a gente vem acompanhando mudanças sucessivas nessa prova, tá? No meu caso, como eu pego um período de tempo maior, pega coisas que vocês nem sabem que existe. O Enem, na verdade, é uma prova bem antiga, o Enem é de 98, ao contrário do que muita gente pensa, ele é criação do governo Fernando Henrique Cardoso. Ele inicialmente não era um vestibular, era uma prova para avaliar ensino médio e tinha um dia só, era uma prova de 63 questões e a redação no mesmo dia e acabou. Uma prova olhada hoje muito fácil em termos conteudistas, porque era uma prova mais de interpretação, e ela foi durante muito tempo assim, uma prova de um dia só, 63 questões, não havia separação de matérias, tudo misturado. Quando o governo PT assumiu, eles mudaram a prova do Enem, o Enem passou a ser com 180 questões em 2 dias. Tá? Que aí todo mundo já conhece, é mais ou menos o formato que a gente tem, quer dizer, mais ou menos não, é o formato que a gente tem até hoje, usando o TRI, separando as questões em linguagem, natureza, matemática e humanos, o formato permanece. Quando tivemos a saída da Dilma e a entrada do Temer, manteve-se o formato, como está mantido o formato agora para o primeiro ano do novo presidente, mas a gente já percebeu uma mudança no estilo da prova. A prova de 2017, 2018 já foi uma prova bem mais conteudista, estou falando especificamente pela geografia. E agora o novo governo é um governo que é muito ideológico, ele diz que vai fazer tudo sem viés ideológico, mas na verdade ele é muito ideológico, aí não sei se exatamente se eles não sabem o que é ideologia, ou se é uma estratégia de dizer que ideologia é só dos outros. Mas é inegável, seja você muito simpático a esse governo ou muito contrário, dificilmente hoje alguém é isento, né? A gente está bem polarizado desde lá de 2014, processo do impeachment, depois a eleição do Bolsonaro, as coisas estão bem polarizadas, a gente sabe disso. E ele é um governo muito ideológico, e ele vai sempre contra, ele tem um público muito fiel que votou nele para ir tudo contra o que estava estabelecido. E aí a gente imagina, desde o início, uma modificação grande no Enem, e nós tivemos alguns fatos esse ano que comprovam isso. Primeiro, a nomeação de 3 caras, que eu não sei exatamente quais eles são, mas você pode encontrar notícia aí, que iam fazer uma avaliação das questões do banco do INEP, o INEP tem as questões já prontas, para ver se adequam, aí não sei bem quais termos que eles usaram, mas se adequam ao que eles pensam, né? Se adequam, se não vão contra coisas essenciais no discurso deles. E agora, nessa semana, o novo ministro da Educação, porque eles trocaram, deu a seguinte declaração. Aí fica uma dica que eu vou passar para vocês. Acho que questões ideológicas muito polêmicas, como no passado, não vão acontecer esse ano. Então já está dizendo que aqueles 3 caras que estão lá olhando as questões do INEP vão tirar qualquer questão que envolva, segundo eles, polêmicas. Muitas vezes essa questão não é polêmica para a gente, mas é polêmica para o grupo central que apoiou a vitória do atual presidente. Minha sugestão, foquem mais na técnica de escrever. Bom, eu imagino que a técnica de escrever vai te ajudar na redação, não vai te ajudar muito na questão de múltipla escolha. Interpretação de texto, isso é uma marca do Enem desde que o Enem foi criado. Foquem muito em matemática, ciências. Essa fala é completamente sem sentido, tá? Porque as questões de focar em matemática vai te ajudar na prova de matemática, mas não vai te ajudar exatamente na prova de humanas. E as questões de humanas estão mantidas. E realmente no aspecto que a gente quer desenvolver, o conhecimento científico, a capacidade da pessoa desenvolver novas habilidades. Essa é a minha recomendação. Bom, numa boa, o que se aproveita daí, tirando esse comentário completamente esdrúxulo, foque em matemática? Foque em matemática sim, eu sempre falo para meus alunos, porque a matemática tem muito peso na prova do Enem. Como a discrepância dela é muito grande, como o pessoal que vai mal em matemática vai muito mal, a tendência é que você tenha quem vai bem disparando, que não era a marca da humanas, que não era a marca da ciência da natureza. Agora, focar em matemática, focar em redação depois de matemática sempre foi a nossa recomendação. A dele aqui, focar em matemática, ok, mas o que eu faço com as questões de humanas que continuam no concurso? Então, para mim, o que está dito para a gente é, vai haver, eu posso usar a palavra censura entre aspas, pouco me importa, vai haver uma escolha de questões do Enem que vão tirar alguns temas ou algumas abordagens que apareciam tradicionalmente no Enem e que não agrada ao novo governo. Isso é muito óbvio. Aí você fica meio perdido, o que eu faço então, como é que eu me preparo? Eu tive o trabalho hoje de pegar a prova do Enem do ano passado para ver se ela pode ser uma referência para você. Eu peguei a prova azul, se você quiser acompanhar depois com o meu vídeo olhando aí as questões, eu peguei a prova azul. Na prova azul, eu encontrei lá 15 questões, as provas são todas iguais, muda só a ordem, então obviamente eu encontrei 15 questões
claramente ligadas à geografia. Tem umas duas lá que podem ser geografia, pode ser história, eu não coloquei. Dessas 15 questões, a questão 46 é da história da geografia. Fala como é que a geografia se institucionalizou como ciência e dá o contexto ali do século XIX. É uma questão política, uma questão de geografia política, mas que não vai incomodar esse pessoal. Por que não vai incomodar? Porque ela fala da formação da geografia e fala como é que os europeus, como é que lá no momento da colonização, do neocolonialismo, a geografia foi usada para levantamento de dados. Então esse tipo de questão pode continuar aparecendo. A questão 53 é de urbanização. E urbanização é um tema forte. E vai continuar tendo questão de urbanização. Mas aí eu tenho uma dica. Nós, na geografia, valorizamos, principalmente aqui no Brasil, muito os aspectos das desigualdades sociais, porque é muito difícil analisar um país como o Brasil, muito desigual, sem considerar desigualdades. Isso não é uma questão de viés político ou ideológico, como se fala. Geografia estuda espaço geográfico. Meu querido, se você não colocar o dado desigualdade social, você não vai entender, por exemplo, coisas essenciais, como segregação espacial, coexistência de uma área nobre do lado de uma área muito pobre. Esse tipo de conceito que para a gente é vital já apareceu no Enem várias vezes. Não foi a abordagem da questão 53 do ano passado. E eu imagino que as questões do Enem sobre urbanização vão começar, enquanto tiver esse governo no poder, né, ele está até 2022, de repente pode se eleger, eu imagino que esse tipo de abordagem não vai aparecer muito. Já está falando de censura isso, estou imaginando de escolha, e uma escolha que eu não quero tocar nos pontos que agradam muito ao discurso mais à esquerda, como da desigualdade social, as contradições. Pô, mas a urbanização cai como? Cara, continue estudando tudo, até porque você faz outros vestibulares. Mas hierarquia urbana, conceitos como megacidade, conceito de megalópole, esse tipo de conceito um pouco mais, cidade global, um pouco mais fugindo dessa questão da autossegregação, da segregação espacial, da própria cidadania, porque pessoas excluídas, residentes em favelas, obviamente, têm sua cidadania comprometida. Isso aparecia muito no Enem. Sei não, amigão. Estou achando que quando esse pessoal olhar, não, favela, desigualdade, exclusão social, não é muito nossa praia. Eu não imagino que isso apareça, mas urbanização continua. Vocês viram que eu não estou muito feliz, né? Fazer o quê? A gente, quando faz as aulas de geografia, a gente pensa no objeto da geografia e o componente social, o componente político é relevante. Mas ao mesmo tempo eu trabalho com curso preparatório, então eu quero que você tenha a maior nota possível no teu Enem. E aí é uma dica para você olhar mais conceitos. Um estudo um tanto quanto mais chato, né? Até decorando mais algumas coisas. O pessoal que está com muito olho no passado, que acha que a educação do passado era muito boa, toda hora falam isso, tem que ser como no passado e tal, esse tipo de coisa tende a acontecer. Bom, voltando aqui, questão 56 é uma questão de cartografia. Cartografia é um assunto que é forte e vai continuar sendo. Aí, coordenada geográfica, fuso horário, talvez dialogue muito com a matemática, já que o ministro falou que você tem que fortalecer muito a matemática, talvez até uma questão de cartografia que envolva mais uma conta mesmo básica, né? Uma regra de 3, noção de fração, fuso horário, pode ser relevante. Eu tenho 4 questões de população, as questões 60, prova do ano passado, que eu acho que é uma boa referência para vocês, 60, 62, 75 e 81 são questões de população. Na questão 60 foi a questão de população e imigração com refugiados. Não sei, vai depender do grau de radicalismo desse povo que está lá olhando as questões, tá? Questão de refugiado é uma questão que aparece. Questão de imigração aparece. Não sei até que ponto alguém que tem um discurso mais próximo de controlar a migração, que apoia a construção do muro nos Estados Unidos, imagino que uma questão criticando esse tipo de controle não deve aparecer muito. Se aparecer, o pessoal mais radical nesse tema vai chiar. Mas a gente continua tendo migração. Dados sobre migração, migração na história, migração interna no Brasil, e aí você tem que olhar. Aí sempre aquele... Na geografia humana, pessoal, tirando um pouco essa pegada mais política, essa pegada mais de denúncia, que eles consideram com viés ideológico. Imagino que eles considerem assim, pelas falas, repetidas falas desse povo. A outra questão, que é a população Oriente Médio, é curioso, que é a questão que envolve Israel, que é um país muito querido pelo presidente atual. E ela fala basicamente da diferença do ritmo de crescimento entre a população árabe, né, os palestinos, e a população israelense. Não sei, acho que dinâmica demográfica continua forte, mas imagino lá taxa de natalidade, pirâmide etária, estrutura etária, como já aparece, aliás,
Na questão número meia, não, essa é a 62. Aparece também na 75. Tem mais, imagino mais um estilo da questão 75. Difícil, hein? Questão difícil. Eu estou imaginando uma prova. Se você aqui no canal tem um vídeo que eu fiz para 2018, em que eu já defendi uma prova mais conteudista. E eu acho que para agora vai ser mais ainda. O que é uma péssima notícia, por um lado, que você vai ter que estudar com muito mais detalhe, mas é uma boa notícia por outro. Se a prova vier mais conteudista, mais detalhista, a pontuação de quem acertar muito com a TRI vai subir muito. Então, estou propondo que vocês peguem pesado aí numa leitura um pouco mais densa de conceitos. Muito bem, pessoal. A outra questão que apareceu de população, é essa 75, ela tem essa pegada. Conceito de transição demográfica, de pirâmide etária. Então, dá uma olhada nessa. Não há um problema técnico na questão 62. É só o fato de tratar ali daquele lugar sensível, lugar do mundo que é complicado de emitir opinião. Né? Aquela área ali do Oriente Médio é bem complexa. Então, imagino que eles usem outros exemplos. O que a gente teve mais? A questão 65 foi sobre transporte, tranquila, pode pegar essa questão como paradigma para esse ano. É isso aí, questão do transporte, geografia econômica. Qual é a vantagem de tal meio de transporte? Qual o impacto do container? Isso aí passa incólume pelo crivo desse pessoal. A 67 é sobre impacto ambiental, uma questão sobre enchente, permeabilização do solo. Impacto ambiental é assunto que era fortíssimo no Enem, continua sendo um assunto forte. Imagino que aquecimento global, algumas outras coisas podem sofrer algum tipo de revisionismo, né? Mas continua tendo lá a questão de chuva ácida, desertificação, sem muitas acusações aos países, né? Imagino que seja isso. 77 foi uma questão sobre laterização. Geografia física, nessa prova do ano passado, pessoal, foram 4 questões. Eu imagino um avanço, tá? Eu imagino que a gente possa ter aí um número um pouquinho maior de geografia física. Eu imagino que a geografia vai oscilar de 15 a 20 questões, e essa geografia física, clima ano passado foram 2, pressão atmosférica, tá? Pressão atmosférica. Foi a questão 63 da prova azul, e foi também a questão 82 dessa prova azul. Uma questão sobre furacão, né? Não vai incomodar ninguém com política, não sei se o furacão virar para a esquerda ou para a direita, não, piadinha só para desanuviar o ambiente que está tenso, mas uma questão sobre furacão, sobre pressão atmosférica, e uma outra questão que falava sobre o impacto da alta pressão num local como o Sudeste, que ficou sem chuva em determinado momento. A geografia física teve essas duas, teve mais uma sobre laterização de solo, e teve uma questão de silvicultura, essa questão de impacto ambiental, que ela dialoga com a geografia física, com impermeabilização do solo. Eu acho que se a geografia ficar entre 15 e 20 questões, a geografia física pode subir nessa onda de tirar as questões mais politizadas, que no fundo são as questões que tratam mais das desigualdades sociais e dos impactos dos conflitos na sociedade. Ninguém vai esperar a questão de MST esse ano, não vai ter, né, pessoal? Não vai ter questão sobre movimento sem teto, as pessoas que não têm, não vai ter, desculpa aí. Questão de agricultura vai tratar de complexo agroindustrial, vai tratar da produção brasileira, isso é questão produtiva. Pode pintar uma pequena agricultura com agricultura orgânica, mas sem entrar muito no papo lá de concentração de terra, não é se eles fizerem o trabalho realmente de olhar as questões que eles consideram lá ideológicas. Mas eu imagino então que nesse processo de tirar um pouco essa geografia mais social, que gera um prejuízo para a prova, vai ser uma prova pior no sentido de abordagem, vai ser uma prova que não vai contemplar uma análise geográfica a contento, porque vai faltar alguma coisa. A geografia não trabalha só com os aspectos políticos, mas trabalha com os aspectos políticos também. Então eu imagino que a geografia física cresça. Então, por exemplo, ano passado foram essas duas de clima, essa de impacto ambiental e essa de laterização. Pô, você mantém 2 ou 3 questões de clima, você coloca uma questão de vegetação, você coloca uma questão de água, você faz aí tranquilamente 8 biomas, 8, 9 questões. E as outras 8, 9, 10 questões ficam na geografia humana e econômica, sempre nesse cuidado de imaginar que a pegada não é tão política. Tem um exemplo disso, que é a questão número 88, que é uma questão sobre silvicultura. Né? Se você souber o conceito de silvicultura, que é plantar a floresta, você mata aquela questão. Verdade é, aquele velho Enem, que durante muito tempo era uma prova que tratava meio ambiente sempre por impacto ambiental, tratava a geografia humana e econômica com viés social, ele não deve pintar muito. A boa notícia, pensando só como candidato, como o cara que acerta muito, é você tem uma referência. A prova do ano passado é uma referência razoável.
imaginando que para esse ano a gente teria até um certo enxugamento de um ou outro aspecto político que tem aqui. Nessa questão de imigração, eles questionam a seletividade do controle dos fluxos, o controle de imigração. Isso poderia não estar, mas de qualquer maneira você vai ter que dar uma guinada, um pouco de radicalizada no teu estudo, pensando mais em conceito, numa prova que tem uma pegada mais conteudista, que tem cheirinho de anos 70, né? Tem cheirinho de anos 80, que eles consideram como educação melhor do que essa mais crítica, mais politizada. É isso. Um abraço, boa sorte, até a próxima.